pessoal, Grande Mestre Evandro Barbosa aqui e hoje nós estamos de volta aqui com uma série do canal que é a série Aprenda Aberturas de Xadrez. Muita gente daqui, muitos dos inscritos estavam me pedindo para que eu voltasse a analisar algumas aberturas e defesas aqui para o canal e hoje nós estamos de volta onde eu vou analisar a abertura Ruy Lopes, que também é conhecida como abertura espanhola. Ela que é uma das aberturas mais jogadas no xadrez e eu quero te explicar aqui o motivo por trás de cada um dos lances na abertura Ruy Lopes. A ideia é que você saia aqui desse vídeo realmente entendendo como jogar as posições, beleza? E se você de repente curte alguma abertura que você joga, né, você quer saber mais sobre alguma defesa, aproveita para deixar aí nos comentários, porque agora voltando com essa série eu quero analisar mais aberturas aqui para o canal. E se você gosta desse tipo de vídeo aqui falando sobre aberturas, também aproveita para deixar um like aqui no vídeo, que isso é bem importante para o canal e para que eu possa saber que você está curtindo essa série de aberturas e possa produzir assim mais vídeos como esse, beleza? Bom, então bora lá, bora começar aqui as análises sobre a Ruy Lopes para você realmente entender como jogar essa posição. Então, a abertura Ruy Lopes, ela surge após os lances E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e agora vem o lance bispo B5. Bom, então vamos começar entendendo aqui o porquê desse lance, o lance bispo B5. Então, primeiro de tudo aqui, pessoal, quando vocês vão estudar uma abertura, você não deve ficar decorando sequências de lances, tá? Então assim, conhecer a teoria da abertura é importante, é legal você conhecer, só que o mais importante é você compreender o porquê dos lances. Então você compreender os planos, por que você está fazendo uma manobra, por que está fazendo uma troca de peça. Então esse entendimento do que está acontecendo na abertura é o que vai fazer de fato a diferença, tá? Então ficar apenas decorando lances, memorizando sequências de lances não vai te dar resultado, ok? Então aqui a gente vai focar especialmente nos planos, nas ideias. Então depois do lance bispo B5, vamos primeiro entender qual seria a diferença do lance bispo B5 para um lance como bispo C4, né, da abertura italiana. Porque o bispo em C4 ele fica muito ativo, já atacando o ponto mais fraco das pretas, que é o ponto F7. Qual seria então a ideia do lance bispo B5? A ideia é exercer uma pressão em cima do peão de E5. Então aqui já parece que está com uma ameaça imediata, né, que é a ameaça de jogar bispo tomar C6, tomando o cavalo, seguido de cavalo por E5, ganhando um peão. Você vai ver que não é bem assim, porque, por exemplo, depois do lance A6, que é o lance mais jogado, é o lance que nós vamos aprofundar mais, as pretas fazem uma pergunta, né? O que você vai fazer com esse bispo aí em B5? Você vai tomar o cavalo ou vai levar ele para outra casa? E acontece o seguinte, que se tomar em C6, as pretas podem tomar de D em C6, e agora quando joga cavalo por E5, parece que o branco ganhou um peão, só que na verdade as pretas conseguem recuperar esse peão fazendo o dama D4, porque a dama já ataca o cavalo de E5 e ataca o peão de E4 ao mesmo tempo. Então depois de um lance como o cavalo F3, dama por E4 cheque, recuperou o peão e depois da troca das damas, por exemplo, o branco não conseguiu ganhar nada com isso, né? As pretas que conseguiram o par de bispos, que pode ser uma vantagem em posições abertas, e o branco ainda ficou sem um roque. Então não vale a pena para o branco capturar esse peão de E5. Bom, então o que fazer depois do lance A6? O branco ele tem a possibilidade de jogar o lance bispo A4, mantendo assim a atenção, preservando o bispo. É um lance muito jogado, eu inclusive já joguei várias partidas assim. E o branco também tem a opção de jogar o lance bispo toma C6, que leva agora para a variante das trocas da abertura Ruy Lopes. E nesse vídeo de hoje nós vamos aprofundar na variante das trocas da Ruy Lopes. Pode ser que em outro vídeo, se vocês acharem legal essa ideia, eu aprofundo no bispo A4. Deixem aí nos comentários aí que de repente eu posso continuar analisando até mais posições da Ruy Lopes, pois a Ruy Lopes é uma abertura muito rica em possibilidades, né? Então, inclusive, para o jogador que quer assim se desenvolver mais nessa parte de estratégia, conhecer mais posições, ela é uma abertura ideal, porque realmente acaba surgindo muitas opções, especialmente nas posições com bispo A4, o que vai fazer com que o jogador ele tenha que compreender mais posições, né? Isso acaba
melhorando o jogo também. Mas aqui a gente vai aprofundar na variante das trocas da Ruy Lopes. Então, o que acontece depois do lance bispo toma C6? O que o branco ganhou, o que o preto ganhou? O branco, ele conseguiu uma melhor estrutura de peões, porque agora o preto está com esses peões dobrados na coluna C, e em compensação, o preto ele conseguiu o par de bispos. E o par de bispos ele pode ser uma vantagem, especialmente em posições abertas. Então, assim, é uma posição que está igual, assim, com chances iguais, mas é uma posição bem desequilibrada, porque cada um tem as suas vantagens, né? E vai vencer aquele lado que conseguir usar melhor essas vantagens. Então, vendo do ponto de vista das brancas, o branco ele vai tentar utilizar essa melhor estrutura de peões. E como que o branco ele pode fazer isso? Por exemplo, aqui depois de roque, agora sim as pretas precisam resolver o problema desse peão de E5. O branco ameaçou o cavalo por E5. E o lance mais jogado aqui é o lance F6. É claro que existem outras opções, tá? Aqui nesse vídeo eu não vou conseguir cobrir todas as opções das pretas, mas eu quero que você entenda a essência dessa posição, dessa abertura, você entenda os planos e depois você pode ir aprofundando nas outras opções também, tá? Mas aqui, por exemplo, depois de F6, defendendo o peão, as brancas podem jogar com D4, E por D4, e o branco ele pode buscar trocar as damas pensando em um final. Mas por que o branco está pensando em um final? Se a gente observar aqui a estrutura de peões, o branco ele tem uma maioria de peões na ala do rei, o branco tem 4 peões contra 3 na ala do rei, e o preto ele também tem 4 contra 3 na ala da dama. No entanto, o preto está com esses peões dobrados. Então, pensando em um final só de peões, vamos imaginar que desapareceu todas as peças, ficou só rei e peões. O branco ele pode começar a avançar os peões na ala do rei para conseguir criar um peão passado, para conseguir depois promover esse peão. E na ala da dama, o preto não vai conseguir fazer o mesmo, porque esses peões eles estão dobrados na coluna C. Então, o final de peões na Ruy Lopes variante das trocas é um final ganho para o branco. Por isso que faz sentido o branco imaginar esse final, já pensar na troca das damas e pensar em mais trocas de peça, pensando sempre em levar para aquele final. Eu vou te mostrar agora, para ficar ainda mais claro, como que funciona esse final de peões. Então aqui, vendo uma outra posição, outro diagrama, aquela mesma estrutura da Ruy Lopes, da variante das trocas, só que sem as peças. Como que o branco faz para vencer esse final? Primeiro, as brancas vão centralizar o rei, esse é o primeiro passo. O rei ela é a peça mais importante em um final, então você deve centralizar ele para deixar ele ativo. E feito isso, as brancas vão começar a avançar a maioria de peões na ala do rei, fazendo, por exemplo, o lance F4. Então o preto vai tentar mobilizar a maioria na ala da dama e o branco vai continuar avançando a maioria na ala do rei. Então F6, H4 e agora B5. E aqui um momento interessante em que as brancas fazem B3, que o branco ele vai paralisar essa maioria de peões das pretas na ala da dama. Por exemplo, depois de A5, A4 e agora depois de C6, é claro que as brancas não querem desdobrar esses peões fazendo AB5, CB5, porque aí o preto resolve todos os problemas e já está jogando A4 criando um peão passado. Não, o branco ele quer fixar esses peões, fazendo o lance C4. Porque agora depois de BA4, BA4, surge uma posição onde basicamente o branco tem um peão a mais. Porque o preto ele não consegue usar esses peões. Um peão consegue segurar 2 aqui na ala da dama. E aí vem o momento do branco criar o peão passado. Então vai jogar G5, o preto não tem o que fazer além de esperar. G por F6, G por F6, rei F3 para passar esse rei para G4, melhorar ainda mais o rei. H5. E agora, depois de F5, o preto já não tem um lance muito legal para fazer, porque se jogar rei E5 tem rei E3, rei D6, rei F4, rei E7 e E5, e aqui o branco ele consegue conquistar esse peão passado e vai conseguir promover esse peão. E no caso de jogar, por exemplo, com rei E7, agora rei F4, rei D6, e parece que o preto está conseguindo segurar até o final. Só que agora o branco ele sacrifica um peão fazendo E5, F por E5 e agora rei E4. E aí surge um tema muito típico dos finais, que é o tema de zugzwang, onde o adversário ele se encontra numa situação onde ele tem que fazer um lance
ele é obrigado a mexer, só que qualquer lance que ele faz perde. E é a situação das pretas, né? Ele tem que fazer um lance com o rei, e daí depois de rei por e5, o branco ele consegue conquistar aí o peão passado, e as brancas vão conseguir vencer facilmente esse final. Então esse final que eu acabei de te mostrar aqui é o final dos sonhos das brancas na Ruy Lopes das Trocas. Então olha que interessante isso, a gente está estudando uma abertura, só que para compreender como jogar essa abertura, a gente teve que estudar o final também dessa abertura. Então você já sabe que naquela estrutura da Ruy Lopes, o branco, ele levando para o final, o branco ele vai conseguir ficar ganho. Então, com isso, você já consegue imaginar quais peças que eu vou trocar, qual que é o meu plano, o que eu tenho que fazer. E para ficar ainda mais claro, eu vou analisar agora com você uma partida onde as brancas conseguiram utilizar esses planos da Ruy Lopes para levar para um final. Então a partida que nós vamos analisar aqui é uma partida que foi jogada pelo grande mestre Peter Lecco contra o grande mestre Vallejo da Espanha. Então são dois grandes mestres muito fortes, né? Acima de 2.700 de rating. O Lecco já jogou matches pelo campeonato mundial, né? Jogou match contra o Kramnik. E aqui foi o seguinte, o Lecco que estava de brancas começou com o lance 1 E4, então veio E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6, bispo por C6, D toma C6, roque e agora F6. Bom, até aqui nenhuma novidade, é o que nós vimos aqui no início dessa aula. D4, E toma D4 e aqui as brancas fizeram cavalo por D4. Então o preto seguiu com C5, cavalo E2, cavalo B3 também é uma possibilidade, né? O Fischer chegou a jogar algumas partidas com o cavalo B3, porque essa abertura, a Ruy Lopes das Trocas, em um determinado momento ali, ela era considerada uma abertura inofensiva, só que depois de algumas partidas do Emanuel Lasker, né? Emanuel Lasker que foi campeão mundial também, essa abertura ela ganhou vida, né? O Lasker ele conseguiu demonstrar que essa maioria de peões ela poderia causar muitos problemas para o adversário. E depois, ali na década de 60, 70, o Fischer ele voltou a jogar a Ruy Lopes das Trocas, né? Aí que ela ganhou popularidade novamente, com várias partidas do Fischer conseguindo vitórias assim, esmagando os adversários, jogando a Ruy Lopes das Trocas. Então, se você quer aprofundar nessa abertura, busca partidas do Fischer, busca partidas do Lasker também, que são alguns campeões mundiais que utilizaram essa variante, você pode aprender com eles, tá? Então aqui o Lecco ele jogou cavalo E2, né? Então tem a opção no cavalo B3, dama D1, torre por D1. Ok, então já trocou as damas, já trocou uma peça menor também. E agora veio o bispo D7. Como que as pretas vão tentar criar contra-jogo? O preto ele vai tentar ativar esse par de bispos, tá? Esse é o plano das pretas. Então cavalo C3, roque e agora bispo E3. Bom, todos os lances das brancas fazem bastante sentido, né? São lances de desenvolvimento. Então é interessante você ir vendo a casa ideal para desenvolver cada uma das suas peças. E agora as pretas fazem bispo D6. E aqui um momento muito importante, um momento interessante aqui dessa partida, que é o seguinte: quais peças você deve trocar? Sempre que você for estudar uma abertura, pensa nisso. Quais peças que eu devo trocar? Quais peças devem ficar para eu conseguir vantagem? Quais peças que eu devo trocar do meu adversário? E aqui você já sabe que o seu adversário aqui... Opa, não é o lance 2 por D6, tá? Você já sabe que o seu adversário aqui, ele tem o par de bispos. E o par de bispos é a vantagem das pretas. Então faz sentido você eliminar esse par de bispos, trocando assim o seu bispo pelo bispo do seu adversário. Então por isso o Lecco jogou agora bispo F4. Então apesar de ele ter jogado bispo E3 no último lance, né, parecer uma perda de tempo, esse é um lance bem forte, porque ele tira a principal vantagem do adversário, que é a vantagem do par de bispos. E agora depois de bispo F4, cavalo por F4, o branco já conseguiu trocar mais uma peça menor. Então seguiu aqui cavalo E7, F3, fortalecendo aqui a posição, né, defendendo o peão de E4, podendo trazer o rei para o centro também. Lembrando que o nosso objetivo é ganhar um final, e no final o rei é a peça mais importante. Então cavalo G6, cavalo H5, torre de H G8, defendendo assim o peão de G7. E agora as brancas fazem um plano muito simples, que faz total sentido,
que é dobrar as torres na coluna D, que é a única coluna aberta da posição. Seguiu então bispo E6, e agora o branco aproveita para simplificar ainda mais a posição, trocando as torres. Então torre D8, rei D8, torre D1 cheque, rei C8, e agora cavalo D5. Então essa é uma casa forte para o cavalo, é um posto avançado para o cavalo. Se trocar em D5 tá tudo bem, é o que o branco quer, trocar mais peças e simplificando a posição. Então seguiu C6, cavalo E3, cavalo E7 e agora G4. As brancas começam a expandir na ala do rei, é onde o branco tem a maioria de peões, onde o branco está mais forte. Então tudo faz sentido com o nosso plano, de avançando onde tem ali o peão a mais, né? Eu digo peão a mais porque os peões das pretas estão dobrados, o preto não consegue usar esse peão na ala da dama. Então seguiu bispo F7, cavalo G3 e aqui as pretas fazem torre D8. É uma situação muito difícil essa das pretas, porque o preto ele precisa criar contra-jogo e não consegue, né? Pois a única coluna aberta é a coluna D. Então como que vai ativar essa torre? Não tem como. E daí ele acaba jogando torre D8 e aí troca mais peças. Então, viu como que faz sentido o plano das brancas, os lances das brancas, quando você sabe qual posição você quer chegar? Então, é assim que deve funcionar o estudo de aberturas, tá? Você entender qual posição que você deve buscar lá na frente, qual que é o seu objetivo. Aqui o objetivo é buscar o final, onde o branco ele tem a melhor estrutura de peões. Então, aqui seguiu B3, G6, rei F2, cavalo C8, H4, então continua melhorando, avançando a maioria. Rei E7 e agora G5. Aqui, se jogar FG5, HG5, o branco já consegue passar o peão. E vai continuar melhorando agora, vai jogar F4, F5, trazer o rei para o centro também. Então aqui jogou C4, as pretas tentam se livrar ali dos peões dobrados. E o branco, é claro, ele não quer deixar isso, as brancas jogam B4. O preto ele não consegue mobilizar a maioria na ala da dama. Então seguiu o cavalo D6, cavalo E2, bispo E6, cavalo D4, o branco quer trocar mais peças, bispo D7, rei G3, B6 e agora rei F4, trazendo o rei para o centro, melhorando assim a posição. FG5, HG5 e aqui o branco já conseguiu conquistar aí o objetivo, que era criar esse peão passado, né? O que é um peão passado? É um peão que não tem um adversário na frente, ele pode simplesmente sair avançando, é um candidato à promoção, né? Não tem como impedir o avanço desse peão aqui, agora só consegue impedir usando as próprias peças, né? Então jogou aqui B5, cavalo G4, e aqui o bleco já vai chegando numa posição assim, onde o preto está quase sem esperanças aqui, né? Porque tá vindo o cavalo F6, se trocar em G4, então troca mais uma peça, e aí entra no final de cavalos, né? E o final de cavalos é muito parecido com o final de peões. O lado que tem um peão passado, assim, consegue uma vantagem muito grande, porque o cavalo é uma peça lenta. É difícil você manobrar o cavalo de uma ala para outra ali com velocidade, né? Então, o branco ele vai sempre aproveitando isso, de melhorando as peças e aproveitando que o preto ele não pode trocar peças, né? Então, cavalo B7, cavalo F6, e aí já vai cair o peão de H7, jogou C5, tomou, cavalo toma, cavalo H7. Agora o branco ele tem um peão a mais. Cavalo E6, rei E3, B4, cavalo F6. E agora volta o cavalo, cavalo G5, cavalo D5. E aqui já vai cair o peão de B4 também. Rei D6, cavalo B4. E essa posição aqui o preto não tem nenhuma esperança, né? Porque já tocou aqui no peão de A6. E depois de um lance como A5, pode voltar o cavalo para D5 com a ideia de jogar cavalo B6, já tocando no bispo, tocando no peão de C4. E esse final está bem perdido para as pretas, né? A preta está com o peão a menos e vai acabar caindo mais material. Nessa posição, as pretas já abandonaram. Pode parecer cedo até, né? Você vai olhar, caramba, ele só está com o peão a menos aqui, mas é um final que está perdido, né? É um final que as pretas não têm esperanças aqui. Então, o Valerro, que estava de preta, sabendo da técnica impecável do Peter Leco, né, ele acabou abandonando nesse momento. Então, essa partida aqui é uma partida bem instrutiva para você entender como que funciona na prática essas ideias da Ruy Lopes, a variante das trocas.
os planos, a casa ideal das peças, quais peças você deve trocar, qual que é o seu objetivo, como que você vai jogar ao final. Então, dessa forma, você entendendo os planos e tendo também partidas de referência, como essa que nós acabamos de ver, você consegue jogar as aberturas entendendo o que você deve fazer, tá? Então é diferente de decorar lances e você entender as posições, certo? Bom, então é isso que eu queria te mostrar aqui durante esse vídeo, para você entender mais essa abertura, colocar ela no seu repertório, poder testar aí as posições. Então eu espero que você tenha gostado, que tenha resultados, tenha sucesso aí com essa abertura também. Depois que você fizer uns testes, deixa aí nos comentários do vídeo como você se saiu com essa abertura. Se você curtiu, aproveita para deixar um like aqui no vídeo e logo logo tem mais vídeos sobre aberturas. Vamos encerrando então por aqui e até a próxima.